Na verdade, a alegria de poder estar aqui é minha, né? Eu sempre tenho falado isso. Deus tem me presenteado demais, me levado a lugares onde eu tenho visto a graça de Deus, me alegrado. Eu falo que quando eu vou a esses lugares, eu sempre me sinto como aqueles dois médicos que eles falaram assim: nós operamos o paciente na hora certa. E o outro falou: é verdade. Ele falou: não podíamos esperar mais nem um minuto. O outro falou: é verdade. Se esperássemos mais um minuto, o paciente ia se recuperar sem a nossa intervenção. E outro falou: é verdade. Porque Deus ia fazer o que Ele quer fazer, o bispo mandando aqui ou não, né? Mas como Deus resolveu me abençoar, pôs no coração do pastor Eri poder me chamar para eu ver a graça de Deus, ver o que Ele está fazendo e conhecer pessoas tão especiais que inspiram a gente, né? Hoje a gente tem visto tanta coisa que entristece o coração de Deus, né? Tantas questões de escândalos. Estava vindo para cá, a pessoa que foi me levar no aeroporto falou: Bispão, o senhor viu a notícia sobre o fulano de tal, mais um escândalo? Eu falei: não vi, né? E o coração entristeceu, porque é um pregador conhecido, né? Um homem de Deus que até aqui era bem respeitado. Daí a gente chega e vocês são uma inspiração. Vira para quem está do seu lado e fala assim: você não é, vai ser. Você não é, vai ser. Tá joia? Você veio aqui, Deus quer, de acordo com a visão do pastor Eri, esse congresso é para missionários. Você falar assim: eu não sou missionário, agora já era, já entrou aqui, está com o couro jurado. Tá joia? Agora já é tarde. É que nem eu estava contando a história do cara que ligou, falou: de onde fala? Faculdade de Teologia. Desculpa, foi enganado, já está matriculado, pode dar o nome aí. Tá joia? Você pisou aqui, já é missionário. Vira para quem está do seu lado e fala assim: já era. Já foi, né? Agora o que a gente quer é ver a graça de Deus, né? E continuar se alegrando com aquilo que Deus vem fazendo, né? Contando um pouco da minha história antes, só falando, eu perguntei para o pastor Eri até que hora eu tenho. Ele falou: fica à vontade, meu irmão, mas eu sei que tem a galera que passou 3 dias em oração no ônibus para chegar aqui, né? De Souza, e a gente sabe que vocês têm fome e sede do reino de Deus, mas a gente sabe que o organismo tem limite, né? A gente sabe que o corpo tem limite. Então vocês me aguentam até umas 9h50 hoje? Quantos me dão um voto de crédito? Até 9h50 você vai comigo? Aí se o senhor não acabar o sermão, tem a segunda parte domingo à noite. Eu não vou ficar para o domingo à noite, problema seu. A gente vai acabar lá, tá joia? Então é bom mudar a sua agenda. Tá joia? A gente vai seguir. Não, o pastor Eri vai gravar. Se você não estiver aqui, clama por misericórdia. Daí quem sabe ele te dê a gravação, né? Mas eu perguntei para ele: até quando eu posso ir? Ele falou: até quando o senhor quiser. Eu falei: não, eu vou. Tem um pastor amigo meu, conheço ele há muitos anos, são quase 30 anos de amizade. Hoje ele é muito conhecido no Brasil, o pastor Luciano Subirá, né? A gente se conhece desde 94, 31 anos. E o Luciano disse que chegou num lugar e falou: pastor, até que horas eu tenho? Ele falou: o tempo que o senhor quiser. Mas se quando o senhor acabar, só tiver o senhor, faz o seguinte: fecha a porta e põe a chave por debaixo, por favor. Como é a minha primeira vez nessa casa, eu não quero correr esse risco. Então a gente vai acabar até as 9h50, amém? Abra sua Bíblia, eu vou ler 3 textos, depois a gente continua o nosso bate-papo. Texto tema desse congresso, Atos 1:8. Depois eu vou estar lendo o texto de João, capítulo 1, versículo 12. E por último, Mateus 24:34. A gente vai de trás para frente. Começa com Atos 1:8, João 1:12, Mateus 24:34. Atos 1:8 a gente já leu várias vezes, eu só vou reler de novo. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, e até aos confins da terra. João 1:12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Mateus 24:34, em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. E ainda Lucas 24:49, fala: eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai, mas ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Antes da gente conversar um pouco sobre os textos bíblicos,
contar um pouco da minha história, para entender. Eu nasci num lar cristão, meus pais já eram evangélicos, eu fui criado no evangelho desde pequeno. Participei, a minha igreja tinha o hábito da escola dominical, né? Tinha as classes de crianças com aqueles nomes. Eu não sei quantos aqui nasceram numa igreja evangélica e frequentaram a igreja desde pequeno. Tinha aquela Joias de Cristo. Você participou da classe Joias de Cristo? Né? Cordeirinhos de Jesus. Quantos participaram do Cordeirinho de Jesus? Heróis da Fé. Heróis da Fé. Normalmente, só Florzinha de Jesus que eu nunca fui. Essa aí eu nunca participei. As outras todas a gente participou, né? Mas eu era levado na igreja pela fé dos meus pais. Eu sou natural de Curitiba. Na nossa casa, o culto forte da nossa igreja era domingo de manhã, 9 horas, e às 10h30 tinha escola dominical. Então, o hábito na nossa casa no domingo era o seguinte: minha mãe levantava cedo, preparava o almoço, depois acordava as crianças, arrumava as crianças, nos levava para a igreja, a gente voltava da igreja, ela acabava o almoço, a gente ia comer. E o almoço de domingo era sempre a mesma coisa: frango assado, macarrão, maionese e uma bebida que tinha em Curitiba. Quantos já foram para Curitiba aqui? Conhece Curitiba? Você deve conhecer uma bebida chamada gasosa. Quando já experimentaram gasosa? Mesmo porque é gasosa? Só vendo para crer. Você precisa ir lá, né? E em casa é tipo uma tubaína. Quantos sabem o que é a tubaína? É tipo uma tubaína. Então tinha de framboesa e tinha uma versão de gengibre chamada gengibirra. Então esse era o almoço de domingo. Então eu falo que até uma certa idade, a minha experiência com Deus era como a minha experiência com o frango assado, né? Porque eu habituei a ir na igreja no domingo. Meus pais criaram o hábito. Então, se a gente não ia, parecia que faltava alguma coisa. Mas se eu não comia macarrão e frango assado no domingo, também parecia que faltava alguma coisa, né? E depois de uma certa idade, conversando com o pastor Fernando, eu descobri que nós tivemos as mesmas paixões. Eu gostava demais do futebol, né? Olhando para mim, eu sei que não dá para acreditar, mas até 40 quilos atrás eu era bom de bola. Tem gente que fala até tantos anos atrás. No meu caso, até 40 quilos atrás eu era bom de bola. Cheguei a jogar nas divisões de base de um time do Paraná. Fiz o teste para o Flamengo, passei. Minha mãe, que era profeta, não me deixou ir, né? Ela já sabia o que Deus tinha para mim, né? Mas durante um tempo eu cheguei para o meu pai, eu queria ir jogar bola, e os torneios eram domingo de manhã, no horário que eu tinha que ir para a escola dominical. E eu cheguei para o meu pai e falei: pai, eu não vou mais na igreja. Meu pai falou assim: filho, se você não for mais na igreja, não tem mesada no fim do mês. Eu falei: pai, eu estou sentindo de Deus que eu devo continuar aí na igreja. E daí meu pai fez um trato comigo. Ele falou: você tem que ir num culto por semana, não interessa qual culto. Se você for num culto por semana, você tem mesada, senão não tem, né? Dentro da sabedoria que meu pai tinha, foi o jeito que ele arrumou para me segurar no lugar onde a palavra transformadora era ministrada, né? Ele não sabia o que fazer com o filho dele, né? Eu sempre fui aqueles que gostavam de mim falam que eu sou um cara de convicções fortes. Quem não gosta fala que eu sou teimoso pra caramba, né? E o pai já sabia disso, então foi o jeito que ele arrumou de negociar para me manter no lugar onde a palavra de Deus, que é transformadora, é ministrada. Entenda isso, pai, né? Eu vejo muito fácil, às vezes os pais, a Bíblia fala que os filhos são herança do Senhor, amém? Obrigado pelo entusiasmo, eu vou perguntar de novo. A Bíblia fala que os filhos são herança do Senhor, amém? E eu vejo os pais deixarem com muita facilidade a sua herança espiritual ser saqueada. Não permita. Não permita. Ah, mas meus filhos já são adultos. Deus deu eles como herança para você. E às vezes a gente acha isso: eu não tenho como interferir. Espiritualmente você tem uma autoridade que o pastor não tem sobre a vida dos seus filhos, de profetizar, de determinar. É só a gente ver algumas alianças que Deus firmava na palavra, né? Deus falou com Abraão e ele falou: a tua descendência possuirá essa terra. E os descendentes de Abraão, 350 anos depois, tomaram posse de uma terra por causa da fidelidade de Abraão, né? O trato não foi com os descendentes. Você sabe que muita gente fez lambança, mas Abraão foi fiel. Deus firmou uma aliança com Davi, que manteria um descendente dele no trono. E os descendentes dele não foram fiéis. Logo em seguida, Salomão é o cara mais sábio, o cara sábio mais tolo que eu conheço. Porque a Bíblia fala que as mulheres que ele amou perverteram o coração dele.
Quantos acham que isso é burrice? Quantos acham que isso é burrice? É o sábio mais burro que eu conheço, né? Mas Deus se manteve fiel porque Davi foi fiel. Pai, entenda isso. Entenda isso. O Deus que te deu o filho como herança, quer saber o que você quer que seja feita com a herança. Firma um compromisso com Deus. Firma uma aliança com Deus. E não interessa onde o teu filho está. Não interessa o momento que ele está vivendo. Profetize sobre ele segundo aquilo que o Espírito te diz para falar. Se Deus te deu o filho para que ele seja santo, você profetiza: meu filho é santo, ele não sabe, mas ele vai descobrir, ele vai voltar. Porque o Deus que me deu essa herança, me deu essa palavra, vai me fazer profetizar até que o vale ganhe vida. E ele vai voltar. Por que eu falo isso? Por causa do futebol eu passei um tempo fora, né? E infelizmente, pela imaturidade, né? Com 12 anos eu tive meu estirão. Eu saí de 1,69 de altura para 1,81 com 12 anos de idade. Então era grande e magro. Meu apelido nessa época, por causa do Sócrates do Corinthians, era Magrão, por incrível que pareça, né? Anos depois eu já era pastor, fui entrar numa quadra para jogar, tirar as crianças que estavam na escola bíblica de férias. E um moleque olhou para mim e falou assim: nossa, mas o Baleia vai jogar de Magrão a Baleia, né? Foi uma transição, negócio. E a gente jogando ali, justamente pela imaturidade. Quem já jogou futebol aqui sabe? Tem alguém aqui que já jogou? Já jogou torneio? Jogou na várzea ou profissionalmente? Hã? Eu não entendi. Futsal. Futsal é outra história. Mas eu falo assim, às vezes a gente vê o torneio profissional tudo organizadinho, com segurança, policiamento. Na várzea não é assim, parceiro. Quem já jogou várzea aqui? Na várzea, depois de um tempo jogando várzea, tem rixa, tem ou não tem? O time daqui com o time de lá. Você vai jogar no bairro adversário, na casa do adversário. Se você não levar a sua segurança e ganhar, você apanha. Então o que começou a acontecer? O time do bairro começou a levar a segurança. E teve um torneio que a gente disputou, o torneio paranaense de futebol de pelada, deu uma maior confusão. Sobrou para todo mundo, sobrou para a torcida, pai que estava assistindo o jogo. E alguém me viu, grandão, né? Falaram assim: poxa, o Mano afinou, não tem marca. Fala: não, o Mano briga bem. Daí me convidaram: mano, quando você não estiver disputando, você não quer sair para fazer a segurança do time? E eu achei o máximo ser chamado para andar com os mais velhos e não sabia que era a gangue do bairro, né? E depois de um tempo saindo para brigar com a gangue do bairro, você fica marcado. Daí se você não sai com a gangue, você arrisca ser pego por outra gangue. E se você sai com a gangue, não sai para pregar o evangelho, não sai para falar da palavra do Senhor, você sai para fazer o que não deve. E durante 2 anos, 3 anos, eu frequentava a igreja e saía com a gangue. Eu me tornei um bandido de igreja. E era mesmo, e tinha alguns outros, meus pais eram líderes da igreja, e a gente formou uma gangue dentro da igreja para aprontar as coisas. A igreja que a gente frequentava tinha uma torre, né? E a gente subia na torre antes do culto começar. Um dos caras da gangue era o filho do zelador, que tinha acesso às chaves da igreja, é lógico. A gente subia na torre com umas bexigas d'água. Na época não tinha videogame, não tinha nada disso. Então a gente fazia um jogo. Os irmãos chegando para o culto, a gente falava: se acertar a bexiga no irmão é tantos pontos. Se acertar em alguém da liderança, dobra. E se acertar em alguém do ministério pastoral, ganha o jogo, né? E a gente subia na torre e ficava brincando disso. Nossa igreja tinha uma galeria e tinha os irmãos que ajudavam no desenvolvimento do culto, procurando lugar. Ficava do lado da porta e a galeria acabava justo em cima da porta. E às vezes a gente subia na galeria para ver, disputava quem cospe o mais perto do diácono sem acertar. Mas o negócio era acertar. Quantos aqui já cuspiram do alto, já cuspiram de prédio? Quantos já fizeram isso? Você já fez isso, sabe que não é só cuspir, tem toda uma técnica envolvida. É ou não é? A gente solta e fica segurando por um fio para ver se tem vento, se desvia, aquele negócio todo. Daí depois de você avaliar a aerodinâmica, que nem a biruta do avião, né? Depois de avaliar a aerodinâmica, que você solta para ver o negócio. A gente fazia isso. E o cúmulo, né? Tinha mãe que falava assim: ah, pastor, meu filho, não sei o que eu faço com ele. Quando eu contava as minhas histórias, a mãe falava: pastor, eu posso pedir um favor? Não conta as suas histórias para não dar ideia para o meu filho, né? Falava: nossa, se ele virou pastor, tem chance para o meu moleque.
que eu falava assim, como que a gente fazia? A gente formou uma quadrilha para saltar sacolinha de escola dominical, né? Porque na época tinha assim, tinha os alunos da escola dominical, daí fazia a chamada, tantos presentes, tantos ausentes, tantos visitantes, daí tirava a oferta. Quantos participaram de uma igreja que era assim? Daí você pendurava a sacolinha para o lado de fora e o secretário da escola dominical ia passar para fazer o relatório. Nesse meio tempo, a gente sabia que demorava uns 15 minutos para ele passar, era o tempo que a gente tinha para saltar a sacolinha de escola dominical. Comi muita paçoca, muito doce, à custa da... Também já pedi perdão, já restituí, meus irmãos, não estou dando ideia para ninguém. Hoje tem Pix, depósito direto, né? Mas a gente era desse jeito, né? Porque às vezes a gente cria uma ideia que Deus só usa pessoas que foram perfeitos. Não foi, né? Com 14 anos de idade, eu já falei isso, a igreja começou a passar por um avivamento e teve um encontro de mocidade, onde todos que foram batizados com o Espírito Santo. E eu não fui. Eu fui um dos que não fui. Mas aquela geração voltou tão incendiada, que eles tomaram por base ir atrás de todo mundo que não tinha ido e era da igreja, né? E 2 meses depois daquele encontro, 1 mês e meio mais ou menos, depois daquele encontro, aquela turma estava na minha casa. Veio atrás de mim, eu vi a mudança, a transformação. E o pastor se aproximou de mim e falou, você sabe o que aconteceu com eles? Eles foram batizados com o Espírito Santo. Você não gostaria de receber? Eu sei claramente, no dia 27 de abril de 1981, eu nasci de novo. O Espírito Santo veio sobre a minha vida. E aquele mano antigo morreu, né? E surgiu um novo mano. Mas eu era curitibano, né? O curitibano, para quem não sabe, a gente é muito reservado. A gente não vai nem na casa da mãe sem ligar primeiro para saber se vai incomodar, né? A gente vê o pastor Eri, a pastora Gorete, que recebe a gente muito bem, o tempo todo pedindo desculpa se estão fazendo alguma coisa errada e acessa a minha veia curitibana. Eu fico com a ideia que eu estou incomodando, né? A gente fica com medo de incomodar. E eu era muito tímido, né? Meus pais eram líderes e quando você tem um referencial muito alto, ou você se sente desafiado ou você se sente intimidado. E eu falava assim, puxa, minha mãe era uma profeta, era uma mestre, pregava muito bem. Eu falava, eu nunca vou ter a sabedoria de palavra que ela tem. Meu pai era um evangelista apaixonado por vidas, abriu várias congregações. Eu falei, eu nunca vou ser assim. Eu me sentia intimidado. E quando o Espírito Santo veio sobre a minha vida, às vezes eu deitava no quarto, eu me via pregando para multidões, eu dava risada, nunca vai rolar, nunca vai acontecer. Eu falava, um cara que nem eu. Pra vocês entenderem, eu era tão tímido, que até os 18 anos de idade eu tive uma namorada. Porque ela me pediu em namoro, eu fiquei com vergonha de dizer não. Como eu fiquei com vergonha de dizer não. Quem já conheceu um tímido aqui? Né? A gente fica ensaiando no espelho do banheiro, fica ou não fica? A gente fica treinando, não vai dar, e nunca acaba bem, nem no espelho do banheiro. Daí uma época a gente fica tão angustiado que vai e faz. Então, às 3 semanas eu encontrei com a menina 2 vezes, quando ela me pediu e quando eu desmanchei. O resto dos dias eu passei correndo dela e treinando no banheiro. Essa era a minha vida, né? Quando chegou na idade de escolher profissão, antes disso, né? Logo depois que eu tive minha experiência com Deus, eu orava pelos meus amigos de gangue. Eu pedia que Deus enviasse alguém para falar com eles, mas eu não me achava capaz. Eu me achava indigno, principalmente porque boa parte das pessoas não sabia o que eu tinha feito, mas eles sabiam. E como eles sabiam, eu falava, se eu for falar, às vezes eles podem jogar na minha cara, mas quem você está pensando que é? E durante 3 anos eu orei por eles e não tive a coragem de ser o que Deus esperava que eu fosse sobre a vida deles, testemunha. 3 anos depois, um amigo muito chegado morreu num acidente de carro. Ele estava voltando de uma balada, o motorista tinha cheirado cocaína, varou uma preferencial e um ônibus veio e pegou o carro que ele estava. Ele teve a veia do pescoço cortada, morreu por perda excessiva de sangue. E a pior coisa que tem é você estar do lado do caixão de alguém que você ama e saber que ele morreu sem salvação, porque você se acovardou. Do lado do caixão dele, eu pedi para Deus.
Falei, Deus, se o Senhor me der uma segunda chance, se o Senhor me der uma segunda chance, eu nunca mais vou fazer isso. Então hoje, como diz o cântico, no que depender de mim, se eu puder me gastar e me deixar gastar em prol do Evangelho, para que pessoas venham a Jesus, é o objetivo da minha vida, né? E ali foi, até que Deus me chamou para o ministério. Antes disso eu não sabia, quando chegou a época de escolher profissão, eu não sabia que profissão escolher. O que eu queria, que era ser jogador de futebol, já tinha abandonado por amor a Jesus, né? Nesse período que eu vim com muita sede para as coisas de Deus, passei a ler a Bíblia e um texto me chamou a atenção, Gênesis 5, 24, que falava assim, Enoque andou com Deus e já não era mais. E aquilo encheu meu coração. Eu falei, na época da lei, um cara conseguiu alcançar tão bom testemunho que Deus levou ele para ele, eu vou tentar ser o segundo. E o objetivo da minha vida passou a ser andar com Deus. E eu procurava, né? Na época você procurava pessoas que você entendia que tinha um pouco mais de Deus do que você para aprender com elas, né? Então eu era menino, adolescente, eu vivia atrás dos outros para poder aprender com eles, o que eles faziam, como eles viviam, né? Conhecedores de Deus, onde estão, como vivem, o que comem, né? Aquele negócio todo, não perca. No Gospel Repórter, aquele negócio todo, a gente queria saber. Então eu vivia atrás dessas pessoas para aprender um pouco mais, para tentar descobrir um pouco mais. Quando chegou a idade de escolher profissão, eu não sabia para que prestava. Tentei vestibular para Educação Física na Federal do Paraná, passei, cursei 1 ano, vi que não era o que eu queria, larguei. Daí me falaram para fazer fisioterapia, porque daí podia ampliar o campo, eu não queria ser professor, eu podia ser treinador, ter uma clínica. Prestei vestibular para fisioterapia na PUC, Paraná, passei. Cursei 1 ano, vi que não era o que eu queria, larguei. Daí fui fazer o teste vocacional para saber para que eu prestava. Deu habilidade para ciência exata e matemática. Nada a ver com lidar com gente. Eu não tenho habilidade natural nenhuma para lidar com gente. Minha habilidade natural, minha inclinação natural é para números. Prestei vestibular na época chamava Cefet, hoje é a Universidade Federal Tecnológica. Do Paraná para eletrônica passei, cursei 2 anos, vi que não era o que eu queria, larguei. Eu falei, quer saber do que? Eu vou arrumar um bom emprego que me dê um bom salário, para ter uma boa estrutura de vida e servir a Deus nessa condição. Eu trabalhava no banco, na época que surgiu o concurso da Petrobras, eu prestei, passei, fiquei na Petrobras alguns meses, vi que não era o que eu queria, larguei. Minha avó, que não era convertida, falou para minha mãe, Maria Helena, tem que arrumar um psicólogo para o menino está confuso, está jogando o futuro dele fora. Pouco tempo depois, Deus me chamou para o ministério, pedi confirmação, Deus deu. Quando eu falei, eu vou ser pastor, minha avó falou, Maria Helena, era disso que eu estava falando. Está vendo? Você não arrumou psicólogo, agora o menino está fazendo loucura, está jogando o futuro fora. E eu só vim para o ministério, porque eu tinha certeza que Deus tinha me chamado. Eu tinha certeza que Deus tinha falado comigo. Mas quando a gente vem, a gente cria a cena de um jeito, cria ou não cria? E qual que é a cena mais comum que a gente imagina? Eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou buscar o Senhor e Ele vai me abençoar. Não vocês, mas quantos conhecem alguém que é assim? Quantos conhecem alguém que é desse jeito? E a gente não percebe que quando eu faço isso, na verdade eu estou achando que é o meu esforço que conquista, né? Eu acho que a graça me é dada por esforço, né? E eu orei e jejuei. Quando eu fui para o ministério, né, primeiro enfermo que surgiu na igreja, eu falei, agora é a hora que Deus vai me honrar. E eu fui lá e orei pelo enfermo, usei todo o repertório, a gente ora até em línguas para parecer mais espiritual, ora ou não ora, né? Você está começando, você tem que mostrar que é espiritual. Levantei a mão, balancei, chapa lá, chapa cá, aquele negócio todo, né? Estraguei a roupa dele de óleo, porque daí você derrama óleo sem limite, né? Não vai ser por falta de óleo que ele não vai ser curado. Daí fui embora para casa, o dia seguinte não tinha celular, não tinha nada. Levantei para ir ver como ele estava. Minha esposa falou, amor, onde você vai? Eu falei, vou visitar o irmão fulano. Ele falou, 6 horas da manhã, espera dar 9 horas. Eu estava na expectativa, fui no caminho, encontrei o filho dele. Falei, e aí, como que está seu pai? Ele falou, então, pastor,
Depois que o senhor foi lá em casa orar por ele, eu já ia dar um glória a Deus. Ele falou, a dor aumentou tanto que a gente internou ele no hospital, eu estou indo lá para ver. Eu falei, então qualquer coisa me liga. Até hoje não me ligaram, né? Daí chegou um casal em crise, fui aconselhar, tinha feito todo o treinamento na faculdade de teologia, aconselhamento, aquele negócio todo, introdução à psicologia, terapia pastoral sistêmica, aquele negócio todo. Daí usei todo o repertório também, de novo. O professor falava assim, você tem que dar um tempo para eles poderem digerir as informações que você dá. Pelo menos uma semana. Eu falava, uma semana não dá, eu estou ansioso, eu quero saber se eu presto para esse negócio. 5 dias eu liguei na casa do pai dele, não tinha celular, era o telefone fixo, ele atendeu. Eu falei, cara, era com você que eu queria falar. E aí, como que vocês estão? Ele falou, pastor, nossa, que benção conversar com o senhor. Resolveu o nosso problema. Eu falei, a gente viu que não tinha nada a ver um com o outro, já separamos. Mas a separação foi amigável. Eu estou aqui na casa do pai já, depois eu vou resolver o problema deles, e aumentou a minha crise. Eu falava assim, eu não presto mesmo para esse negócio, mas agora eu já acabei com o emprego que eu tinha, e aquilo foi moendo a gente por dentro. Foi moendo a gente por dentro. E daí aquilo começou a criar um vácuo no meu interior terrível. Depois de um tempo, as coisas que eu comia me faziam mal, foi afetando o sono. Minha esposa falou assim, isso não é normal, me levou no médico. Daí o médico falou, pastor, isso não é anormal para quem lida com gente. O senhor está no início de um processo depressivo. Recebe essa informação na década de 80. Na década de 80 a gente tinha muito menos informação sobre a depressão. E para os crentes, quantos já eram crentes nessa época? A gente sabe disso. Depressão nessa época era 2 coisas. Falta de fé ou demônio. Olha as 2 opções que você tem, de ser incrédulo ou possesso. Eu escolhi ser incrédulo. Né? Quando escolheria ser incrédulo? A outra é muito pior, né? A outra opção é muito pior. Eu falava, sou pastor, não rola nada, e ainda sou incrédulo, meu Deus do céu, o que acontece? Deu um pastor que a gente respeitava, um ministério aprovado, ele resolveu pegar pastores mais novos para ministrar a vida deles. E o médico tinha falado assim, o senhor consegue tirar 14 dias de folga? Eu falei, não consigo. Então o senhor vai ter que tomar um medicamento, só que o senhor não pode tomar um medicamento e dirigir. Eu falei, então eu tenho que ir no encontro, quando eu voltar, eu tomo. Comprei o medicamento, deixei lá. E esse pastor começou a discipular a gente. Começou a falar conosco o que havia acontecido com ele no início. Ele falou, e no início eu tinha expectativas irreais, e aconteceu isso. Eu falei, nossa, está acontecendo comigo. Eu saí daquele encontro curado, nunca precisei tomar o remédio. Por quê? Porque as minhas expectativas eram irreais. Você tem que ter cuidado de não ser traído pelas cenas que você cria do Evangelho. Estabelecer sobre você um peso que Deus não traz. Vira para quem está do teu lado e fala assim, fica com o que Deus diz, não com o que você acha. Fica com o que Deus fala. Porque às vezes a gente é mais exigente sobre a gente mesmo do que Deus. E às vezes a gente não percebe isso, né? Aquilo que a gente vem falando, o pastor Eri vem profetizando desde o início. Ele não entende que ninguém entrou aqui sem propósito. Agora imagina, eu crio um peso de o que eu preciso fazer. Agora o Deus que te trouxe aqui sabe quem você é. Ele sabe o momento que você vive. E às vezes a gente não entende isso. Eu acho que eu preciso ser assim. Talvez, mas se precisar, Deus vai fazer. Se precisar, é Ele que vai conduzir. Se precisar, é Ele que vai operar. É Ele que vai transformar você. A única coisa que você precisa de fato fazer, a única coisa que você precisa de fato é se dispor e deixar Ele fazer. Porque não tem características comuns de coisas que Deus usa. A gente que cria a cena. A única coisa que Deus não faz é interferir na tua escolha. Ele te propõe, mas quem diz se você quer que Ele faça é você. Quando eu entendi isso, eu falei, Deus, o Senhor deve estar sem mão de obra. Para escolher um cara que nem eu, o Senhor está topando qualquer coisa. Mas eu vou, e o rolo é com o Senhor. O Senhor escolheu, o Senhor faz. E Deus vem fazendo. Deus vem realizando. Aquele menino que não sabia pregar, aquele menino que não tinha habilidade nenhuma para lidar com pessoas. Hoje é o bispo humano, que o pastor Eri falou aí,
E a gente ouve falar coisas por aí. Ah, mas o senhor tem... A última igreja que eu pastorei foi a igreja de Mandaguari. A gente teve a oportunidade de ter a igreja que a gente sonhava. Por causa do mérito do pastor Mano, não por acreditar no Deus que faz. Né? Pastor Mano é grande? Não, Deus é. Deus escolhe. Né? Às vezes a gente usa expressão para explicar, né? Que Deus escolhe os improváveis. Não é que Deus escolhe os improváveis, mas os prováveis de Deus em 1 Coríntios está lá, que Deus não escolhe os sábios segundo o mundo. Né? Deus escolhe aqueles que não são. Então o que a gente julga improváveis é o padrão de Deus. Se você se acha, você vai resistir ao Espírito Santo. E o meu problema no início, eu dei muito trabalho para o Espírito Santo, porque eu me achava, no mundo eu não dei errado. E às vezes Deus precisa ir quebrando a gente. E a gente sofre porque o orgulho precisa ser quebrado. Não é porque o caminho é de sofrimento. Porque se eu entender que eu não sou, você já ganhou um bom trecho. Porque quando eu entendo que eu sou fraco, eu me torno dependente de um Deus que é forte. Quando eu entendo que eu sou fraco, eu me lanço inteiramente e eu vou acreditando nele, não no que eu faço. E a gente usa a linguagem do esporte, já falaram muito isso. Eu não sei quantos praticaram esporte coletivo aqui. Quantos entendem a expressão, não sei se é natural aqui em Brasília, café com leite? Sabe o que é isso no esporte? Café com leite. Quantos entendem? Levanta a mão. O que é o café com leite? Hã? Não entendi, fala mais alto. Que não vale nada, é isso aí. É ou não é? Você está jogando futebol de campo, alguém fala, teu time está com 12, você fala, ele é café com leite. Ah, então pode. Né? Café com leite não vale nem para ser contado. Quando já jogaram num time com café com leite, levanta a mão. Você nunca jogou, talvez o café com leite era você. Ninguém contou. Né? Você vai na disputa com café com leite. A gente que é do time faz a falta, porque o café com leite vai atrapalhar. É ou não é? Mas por que um cara, café com leite, joga num time? Porque o craque que a gente quer ver jogar, banca a escalação dele. É ou não é? Na divisão, vai dividindo e vai deixando café com leite de lado. Daí o craque percebe e fala, se não jogar, se ele não jogar, eu não jogo. Daí a gente fala, entra aí. A gente é café com leite no reino de Deus, mas o craque bancou a nossa escalação. Jesus falou, se eles não forem, não tem jogo. Daí escalaram a gente para jogar. Porque vamos falar a verdade, sem a gente, Deus estabeleceu todas as coisas em 6 dias. Descansou no 7º. Com a gente, ele está tentando estabelecer o reino dele há 2000 anos. E está o balaio de gato que está, e ele ainda não conseguiu. Vira para quem está do seu lado e fala assim, você atrapalha pra caramba. Mas ele banca a tua escalação. Então vamos entrar para jogar? Vamos entrar para jogar com força? Vamos entrar para jogar de verdade? Vamos entrar nesse campo sem ficar vacilando? Sem refugar? Vamos jogar? Porque o craque banca a nossa escalação. Né? Não tem como sentar para jogar, o jogo está difícil. Ah, vai se lascar em nome de Jesus. Estava difícil se a gente não jogasse com ele. Para de fazer drama, para de valorizar, põe os olhos no Senhor. Você vai chutar a bola, vai tropeçar, vai errar o pênalti, mas ele vai lá e faz 2 gols e a vitória está garantida. Desse jeito faz. E a gente vai vendo a graça de Deus se alegrando. E há muito tempo que eu vejo isso. O que a gente precisa nessa história é ouvir a voz do técnico e fazer o que o técnico diz. Porque a gente não sabe nada, mas ele sabe tudo. É ou não é? Jesus falou assim, eu vou enviar o Espírito Santo. E o nosso rolo, que enquanto eu me acho, ele não fala. Se eu entender que eu preciso dele, daí ele fala. Ah, mesmo, mas por que ele não fala? Para não aumentar o juízo sobre você. Porque enquanto você não sabe, ele não leva em conta o tempo da ignorância. Mas a hora que ele te falar e você desobedecer, aí vem a medida de juízo. Então às vezes a gente fala assim, Deus fala, mas a gente não quer fazer. Quantos conhecem alguém que pediu para Deus falar, Deus falou, você fala, não é de Deus e fez o que você queria? Quantos conhecem alguém que agiu assim, levanta a mão, graças a Deus ninguém, não vi nenhuma mão levantada. Não é verdade? Agora a gente precisa querer mesmo. E aí vem algumas coisas que a gente precisa saber. Né? Algumas coisas que a gente precisa saber. Um encontro como esse, você vai receber muita coisa.
Você vai receber muita coisa. Mas tem uma estatística que diz que 9 entre cada 10 obreiros cristãos não acabam bem a sua carreira. Não é crente, é líderes, missionários, gente que nem vocês. 9 em cada 10 não acabam bem a sua carreira. Por quê? Por que que isso acontece? O motivo é eles sabem muita coisa ao longo da vida que nunca colocaram em prática. Então as coisas que Deus está falando com você nesse encontro, você tem 48 horas para pôr em prática. Deus falou com você, já começa a estabelecer um plano de ação. Porque senão, daqui a 72 horas, a voz de Deus vai cair no esquecimento e você vai voltar à mesmice. Esperando um outro encontro onde tem um clima forte. Porque a vida cristã é feita desses impactos que Deus gera, mas é feita de escolhas que a gente toma. É feito de decisões que a gente toma. E a gente precisa entender, como o texto bíblico fala, né, Atos 1:8 e João 1:12. Os dois textos são traduzidos em português por... Eu tenho só mais 6 minutos para o tempo que eu me propus agora que eu vou começar a pregar. Até agora é só a introdução. Então você não vai ficar para o domingo assim, diz o Senhor, se lascou, né? Então a gente tem mais 6 minutos. João 1:12, né, e Atos 1:8 são duas palavras em grego diferentes, que em português são traduzidas por poder, né? Atos 1:8 é o dunamis. Eu estava conversando, dunamis em grego, na verdade quer dizer o quê? Poder inerente ao objeto, né? Ou poder para fazer milagres. O que ele está dizendo? O texto fala assim: vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. O que ele está dizendo? O Espírito Santo tem poder. Se você receber o Espírito Santo, você vai receber o dunamis de Deus. Por quê? Porque é inerente à natureza do Espírito Santo. Não tem como eu receber o Espírito Santo desempoderado. Não tem como eu receber o Espírito Santo e não ter nenhum poder, porque o Espírito Santo tem todo o poder. Ele é Deus. Então o que ele está falando? Você vai receber naturalmente o poder. Agora isso precisa ser ativado, eu preciso ter os limitadores retirados. Mas você já recebeu o poder, para quê? Para fazer o que Deus quer que você faça. Porque é isso que o Espírito Santo vem para te guiar em direção à vontade de Deus. Você vai viver uma vida extraordinária se eu me render à direção do Espírito Santo. Ele é um técnico que sabe como te preparar para ser a pessoa que Deus sonhou que você fosse. Agora, enquanto eu traço uma cena, eu já imagino o que vai ser com o meu poder. E a gente precisa entender isso. A maturidade não é um estado que eu chego. São decisões que eu tomo todos os dias. Porque você pode tomar uma decisão hoje de estragar a sua carreira. E a gente vê isso na Bíblia muito claramente. Elias falava com Deus. Elias fazia alguns desafios, que às vezes alguns de nós não temos coragem de ir para a praça pública e desafiar. Quando se imagina fazendo isso, chama todo mundo aí do concorrente, chama todo servo do concorrente, todo mundo que está aí, fazendo alguma coisa para o concorrente, vem aqui na praça e hoje vamos parar com esse negócio, a gente vai mostrar quem é o Deus verdadeiro. Vocês podem fazer o que vocês quiserem aí, para aquele que vocês servem, e o Deus que responder com fogo é o Deus verdadeiro. Elias faz isso, amigo. E no dia anterior, Deus responde com fogo, a nação toda se prostra, o Senhor é Deus. O dia seguinte, Elias está felizão, daí vai consultar o jornal da época, para ver o que está na mídia, e antes de pegar o jornal tem um bilhete, ele lê o bilhete da rainha, fala, eu vou te matar, eu vou fazer com você. E Elias, que enfrentou 450 caras, sai, eu não sou melhor que os meus pais. Vamos falar a verdade, Elias não quer morrer. É ou não é? Porque se fosse para morrer, ele vai, anda para debaixo do zimbro, deixa o cara lá, vai sozinho, deixa, e fala para Deus, me mata, Deus, você acha que quer morrer? Se quisesse morrer, era só ficar em casa, a rainha falou que ia fazer isso. É ou não é? Elias não é gordo, se fosse gordo, gordo é pela lei do menor esforço, se é para morrer, que seja aqui, né? Vou morrer na cama. O que Elias está fazendo? Manha com Deus. Quantos conhecem alguém que já fez manha? Quantos conhecem alguém que já fez manha? Vira para quem está do seu lado e fala assim, não faz isso com Deus, que pode ser que Deus leve a sério.
Pode ser que Deus leve a sério. Fica imaginando Elias debaixo do zimbro, Deus no céu, o anjo fala, Elias fala, me mata, Deus. O anjo fala, posso fazer, Deus? O Senhor me autoriza a atender o cara? Porque se eu sou anjo, fala, cara, o cara ontem foi extraordinário, Deus usou toda a nação, agora o cara fica com essa frescura, deixa eu matar, Deus, deixa eu matar. Né? Quantos conhecem alguém que já ficou com vontade de matar alguns membros? Né? Eu sempre falo isso, eu não tenho tendência à depressão, eu tenho tendência ao assassinato. Às vezes me dá vontade de matar alguém. Né? Mas Deus não deixa. Deus fala, não, deixa ele descansar. Dá comida para ele. Depois que ele acordar, deixa descansar de novo. Daí dá comida e manda ele andar até Horebe, um monte de Deus. Fala, a primeira parte do capítulo está lá, vida saudável, alimentação balanceada, descanso adequado e exercício. Né? É o que Deus faz com Elias. Chega no monte de Deus, Elias vai para a caverna. Quem que vai para a caverna no monte de Deus? Um monte de irmão na igreja, é ou não é? Vocês já viram irmão chegando na igreja só para se lamentar? Vocês já viram? O irmão vem na igreja todo felizão, quando chega na porta da igreja faz aquela cara. E aí? A vida não está fácil. Vai se lascar, cara. Se é para ir na caverna, vai em outro canto. Aqui vem para buscar as bênçãos de Deus. Aqui vem para ser ativado. Aqui vem para receber do Espírito Santo, é para receber poder. Vira para quem está do seu lado e fala assim, recebe poder, recebe poder, recebe poder. Se ele não repetiu, fala assim, sai da caverna. Né? Daí Elias vai para o monte de Deus, para a caverna, ô bicho confuso. Daí Deus chega na porta da caverna ainda todo amoroso. Elias, ele vem para fora, que fazes aí, Elias? Ele fala, é que mataram os teus profetas, só eu fiquei. E estão tentando me tirar a vida. Essa é a visão emocional de Elias. Está certa? Está certa? A gente sabe que não. Que tinha mais 7.000. Né? Toda vez que eu faço uma análise emocional da situação, o teu coração enganoso vai te trair. Vira para quem está do seu lado e fala assim, análise emocional é carnal, o que você precisa saber é o que Deus pensa a respeito daquela história. Mas quantos conhecem alguém que é muito emocional? E quando as emoções pegam, fica que nem Elias, insano. Daí Deus tenta restaurar Elias, tenta ou não tenta? Daí a manifestação da dunamis de Deus, fende monte, terremoto, fogo. Essas coisas não curam ninguém, mas despertam a fé. Quando a gente vê Deus operar, a gente acredita ou não acredita? Quando já pegaram o pastor Eli falando, quem acredita, vamos orar. Você não acredita, mas levanta a mão, porque você é incrédulo, mas não quer contar para os outros, é ou não é? Eu tive num encontro com um pastor que tinha vacilado comigo, mas vacilou no início do ministério dele, estava aprendendo. Peguei esse cara 15 anos depois, o cara já era um obreiro bênção demais. Ele pegou uma menina com a perna mais curta, ele falou assim, a menina falou, o senhor pode orar por mim? Ele falou, Deus falou que vai curar você depois do culto. Ele pregou, chamou a menina, mandou a menina esticar a perna para a gente ver a diferença na perna. Ele falou, quantos creem que Deus vai fazer a perna crescer? Eu não cria nada por causa da história que eu tinha com o cara. Mas levantei a mão, não vou posar de incrédulo. Ele falou, vocês vão orar. Eu falei, olha o golpe aí, se não crescer a culpa é nossa. Vocês vão orar e Deus vai fazer, vamos lá, começa a orar. Eu fechei um olho e mirei a perna, um olho no peixe, outro no gato, né? E eu vi a perna crescer. E ele falou, glorifica a Deus. Porque veio, e eu falei, caraca, meu. É a Bíblia na linguagem de hoje, versão carioca. Né? Porque ela não é. Quando já viram Deus fazer milagre, a igreja que eu fui, está aqui a pastora Gorete, falou para nós, você não viu Deus fazer milagre, ela fica de pé de novo, criatura. Você não entendeu tudo que ela falou antes aqui? E ver um milagre de Deus reforça a fé. Mas o que cura a gente é a presença de Deus. É Ele em nós, é contemplando o Senhor, ainda que por espelho, que nós somos transformados. Paulo fala isso em 2 Coríntios. Né? Ou seja, a presença de Deus transforma a gente. Daí Deus vem, se faz presente e faz a mesma pergunta para Elias. Elias, e ele repete a mesma ladainha. Daí Deus fala, tá bom, você quer insistir com isso? Então faz o seguinte, saindo daqui, você unge Hazael, rei da Síria, unge Jeú, rei de Israel, e unge Eliseu, profeta, no teu lugar.
Agora deixa eu falar um negócio. Tem 7 mil que não dobraram o joelho. Mas você quer insistir com a tua versão emocional, em vez de acreditar em mim, tranquilo, eu respeito isso. Só não posso esperar. Arruma um outro para o teu lugar. E Elias não queria ser substituído, só queria fazer manhinha. É ou não é? Um tempo poderoso de Deus está chegando para vocês que estão aqui, está chegando para essa igreja. Cuidado para não ser substituído agora, então para de fazer manhinha. E vem somar com o pastor Eri, vem somar com a equipe, vem estar do lado. Para de aborrer, pastor, está fácil, não, vai se lascar em nome de Jesus, Jesus está contigo. Deus é com você, guerreiro, como ele gosta de falar, né? Deus é contigo, guerreiro, então para de fazer manha, Deus vai fazer. Porque vamos falar a verdade, se Deus substituiu um cara como Elias, e não era crise espiritual, ele está conversando com Deus. A alma dele quebrou. Dele está chateadão. E por isso que Deus mantém a gente sob limite. A gente recebe a dunamis de Deus, o Espírito Santo está em nós. Mas por que Deus muitas vezes não ativa? Porque a gente precisa adquirir maturidade emocional. Porque alguém com poder explosivo e imaturo pode ser um desastre. Olha o que Elias faz. Elias se retira, está chateadão, porque Deus substituiu. Daí o rei manda alguns soldados irem atrás de Elias. E os soldados chegam embaixo do monte e falam: homem de Deus, ninguém desrespeitou Elias. Eles falavam: homem de Deus, desce. E Elias, que está chateadão porque foi substituído, falou assim: eu sou homem de Deus, que desça fogo. Ó cara com mania de fazer churrasco. Que desça fogo do céu e consuma vocês. 50 caras são mortos. Vem uma segunda guarnição, mais 50. 100 caras são mortos, porque o cara sabe como usar a dunamis, mas está machucado emocionalmente. A dunamis já está com aqueles que têm o Espírito Santo. E a gente quer orar nessa noite por quem não tem certeza de ter o Espírito Santo. Se você receber o Espírito Santo, a dunamis vem. Agora o que a gente precisa é caminhar em direção ao que a Bíblia fala de João 1,12. E aí eu vou falar sobre isso no domingo, porque já deu o meu tempo. Vocês me dão mais 5 minutos só para explicar. João 1,12, o termo é exousia, o termo que é traduzido por poder. E exousia é o mesmo termo que Jesus usa, quando em Mateus 28,18 ele fala: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Esse termo que é traduzido por autoridade é exousia. O que é exousia? Poder para fazer do jeito que quiser. Como você cresceu, você amadureceu, Deus te dá autoridade de filho. Já não tem mais os limitadores que Gálatas 4,1 fala. Gálatas 4,1 fala: enquanto o herdeiro é menino, mesmo sendo senhor de tudo, ele está debaixo de curadores, de limitadores até o tempo determinado pelo Pai. Por quê? Por causa de Elias, por causa de Jonas, por causa de Eliseu. Eliseu foi treinado pelo profeta na pior fase dele, fase que ele está chateadão. Daí Eliseu entra numa vila, 42 meninos resolvem brindar ele com um apelido: careca. Quantos já viram adolescente? Quantos aqui são pastores? Quantos aqui são pastores e tem adolescentes na sua igreja? Quantos já sabem o apelido que o adolescente deu para você? Não tem apelido. Tem, pergunta para eles. Pergunta para eles. Porque se você não tem apelido, você não é do grupo. O jeito que o adolescente te recebe é te apelidando, Na nossa igreja tinham 2 pastores, o apelido era o gordo e o magro. E o magro era eu. O outro era mais gordo que eu. Mas os adolescentes estão sempre brindando. Uma mãe falou para o menino: para de fazer arte, que o pastor vai brigar com você. Ele falou: qual? Gordão ou gordinho? E aqueles adolescentes só estão impactados com o ministério de Eliseu. Ele começou fazendo um milagre atrás do outro. E daí resolveram brindar ele com o apelido que é do grupo Eliseu, que não devia estar gostando de ficar calvo. Vocês já viram aqueles calvos que não gostam do negócio? Já viram? Vai perdendo cabelo, deixa crescer de um lado, passa para cá, cola daqui. Você já viu? Hoje o cara usa prótese capilar. O que é a prótese capilar? Eu perguntei para minha filha: que raio de prótese capilar é isso? É a peruca do tempo moderno, pai. Antigamente a gente chamava de peruca. Eliseu deve estar chateadão por perder o cabelo. Quantos conhecem alguém que quando começou a perder o cabelo ficou chateado e fez de tudo para não perder?
né? Eu comecei a perder o cabelo, eu tinha 20 e poucos anos de idade. Daí um senhor na igreja falou assim: pastor, sabe o que é bom para segurar o cabelo? Tomate verde. Meus irmãos, eu comprei. Eu só não tive coragem de passar na cabeça. Eu comprei o tomate e falei: não vou fazer isso. Esperei amadurecer, fiz salada, mas eu comprei o tomate verde. Comprei. Quando você conhece alguém que fala babosa é bom para fortalecer os filhos? Quando conhece alguém que passou babosa na cabeça? Não adiantou, né? Eu estou vendo o irmão, você passou? Eu acho que não adiantou, né? Eu acho que não adiantou. Agora Eliseu está perdendo cabelo. Ele deve estar testando as fórmulas da época. Daí a molecada vem naquele momento e fala: Calvo, o cara emocionalmente imaturo, ele amaldiçoa os 42 meninos, sai 2 ursas do campo e mata os 42 meninos. O que você acha? Eliseu pode ser testemunha naquela vila? Nunca mais. Os pais não vão se meter com ele, porque já sabe que se ele amaldiçoar a gente está lascado. Mas o testemunho dele matando os filhos não tem. Então a gente precisa caminhar em direção à maturidade, à exousia. Exousia é o quê? Deus falou que o plano dele para mim e para você é que a gente chegue à estatura de Cristo, que a gente seja filho como Jesus. E a Bíblia fala de Jesus, que quando ele foi injuriado, ele não revidou, mas se entregou ao Pai, que faz todas as coisas. E como a pastora já falou, ele nos amou quando nós éramos inimigos. Quanto mais agora que nós fomos reconciliados, não nos dará com ele todas as coisas. Agora, se Jesus serviu com essa paciência, eu quero ser uma testemunha de Jesus, você tem que entender a natureza dele e servir do jeito dele. Porque eu vejo a gente metendo o pé pela mão várias vezes. Eu já vi gente que administra o dinheiro da igreja e fala assim: eu sou criterioso porque é o dinheiro de Deus. Eu falei: não, porque você é avarento mesmo, porque Deus é generoso. Se o dinheiro é de Deus, a gente deve administrar o dinheiro de Deus segundo o jeito dele. Se Deus é generoso, a gente precisa ser também. Agora, o que tem de avarento tentando justificar a avareza, pondo na conta de Deus, não nas suas igrejas, mas quando conhece alguém que é desse jeito? Se é o meu dinheiro, eu tenho que ser criterioso, porque eu tenho pouco. Agora, Deus é o dono da prata e do ouro. Quantos acham que Deus tem preocupação com limite de dinheiro? A gente precisa entender a natureza de Deus e amadurecer. E para isso acontecer, o ponto de partida é admitir a minha fraqueza. Porque quando eu sou fraco é que eu sou forte. E se eu não admito a minha fraqueza, eu vou tentar conquistar a dunamis de Deus pelo esforço, em vez de me submeter ao Espírito Santo. Pare de resistir ao Espírito Santo. Ponto 2, não perca amanhã rumo à maturidade, à revanche. A gente vai estar falando. Tá, joia? Quantos acham que eu mereço o segundo crédito amanhã? Você vai estar aqui para ouvir o fim desse sermão, né? Deixa eu fazer uma pergunta. Se eu não conseguir acabar amanhã, o pastor Eli demorou 58 anos para me chamar. Quantos acham que ele deve me chamar antes disso para eu acabar esse negócio? Né? Então tá jóia. Agora eu quero orar por vocês, né? Eu quero orar por pessoas que já entenderam que não são o bastante, que não são adequadas, mas Deus chamou. Tenho certeza que Deus me escalou para entrar em campo. E mesmo achando, eu sempre falo isso, né? E eu quero usar isso como testemunho agora. A última ilustração. Eu demorei para entender um texto da Bíblia, 2 Samuel capítulo 23. 2 Samuel capítulo 23 fala sobre os valentes de Davi. E ele fala da atitude de 3 valentes, que quando Davi suspira, né, Davi suspira pela água do poço de Belém, aqueles 3 ouvem o suspiro de Davi, invadem o arraial do inimigo para pegar um pouco daquela água. Davi nunca desejou. E Davi nunca quis pôr em risco, tanto que quando eles fazem a atitude, ele fica surpreso. Eles trazem a água para Davi, Davi não bebe. Davi derrama aquela água na terra e fala assim: eu não vou beber essa água que podia ter custado a vida desses 3 homens. E eu fiquei olhando aquilo e falei: Deus, por que o Senhor pôs isso na tua palavra? Que se tem um negócio que crente tem uma tendência para ser, é maluco. É ou não é?
E a gente espiritualiza toda a loucura. Espiritualiza ou não espiritualiza? Quantos acham que o Eri é meio maluco? Só que é homem de Deus, e as loucuras dele, Deus respalda. Respalda ou não respalda? Me contaram de um negócio aí, uma missão que ele foi, não chovia não sei quanto tempo, ele profetizou chuva até o último momento. É ou não é? Me contaram que o Lindomar estava lá, você foi um dos incrédulos, não foi? Eu sei que teve 2 incrédulos, puseram você como um dos... E o outro foi quem me contou a história, que eu não lembro quem é. Não estou preservando o outro incrédulo, não, é que eu não lembro mesmo. Não sei se foi o Fernando, quem foi que estava lá. E diz que o pastor... foi irmão aqui. É verdade, foi na hora do café que vocês me contaram. Daí diz que os 2 estavam no canto. Rapaz, está com pinta que vai chover, não. E agora, se não chover, o pastor Eri está falando isso desde o começo. É o último culto, o céu está azul. Ó, pintou uma nuvem lá, mas ainda é pequena. Será que vai? Diz que quando ele acabou de pregar, destramelou um temporal naquele lugar que nem para distribuir cesta básica deu. Deus dois falaram assim: nunca duvidamos. É ou não é? Quantos conhecem um louco que Deus respalda? Quantos conhecem um malucão que Deus respalda? E eu falo, gente, crente já tem tendência a ser maluco. O Senhor põe um texto desse, que 3 caras arriscaram a vida. Eu demorei para entender esse texto. Porque aqueles caras achavam que valia a pena arriscar a vida por um pouco de água para Davi. Porque eles sabiam a diferença que Davi fez na vida deles. Eles sabiam, quando Davi entrou na vida daqueles caras, eles eram endividados, amargurados, eram os caras de 1 Samuel 22, da caverna de Adulão. Eles se tornaram os valentes de Davi, por causa do investimento da vida de Davi. Então eles achavam que Davi valia a vida deles. Eu sei quem eu era, quando ele entrou na minha vida. Eu sei quem eu era, quando ele teve olhos para aquele adolescente confuso, bandido de igreja. Pastor Cezinha era outro bandido de igreja. Foi fácil para mim discipular o Cezinha, porque era a minha história. Né? Mas eu sei quem eu era. E eu sei a diferença que o investimento dele fez na minha vida. Hoje, toda vez que eu ouço alguém como o pastor Eri falando ao bispo Mano, é assim, me dá vontade de chorar. Me dá vontade de chorar. Porque eu sei quem eu era. E eu sei a diferença que ele fez. E no que depender de mim, digno é o Cordeiro de todo sacrifício. Né? Eu não faço o que faço hoje porque eu amo fazer essas coisas. Eu amo Jesus, que ama que eu faça essas coisas. E eu amo fazer o que Ele quer que eu faça. E Ele falou que a gente seria testemunha. Você escolhe. Ele falou que a gente iria para fazer discípulos. Ou seja, Ele chamou você para ser missionário. Agora você escolhe se Ele vale isso ou não. Vira para quem está do seu lado e fala assim: e aí?